Olá, boa noite. Boa noite, Fernanda. Tá me ouvindo bem? O áudio tá legal? Boa noite, Miriam. O áudio tá legal? Tá ouvindo bem? Boa noite, Julia Anderson. Tudo bem aí com o áudio? Todo mundo ouvindo? Ah, maravilha. Que bom. Que bom que tá todo mundo ouvindo. Sejam bem-vindos. Vamos esperar aí as pessoas irem entrando para a gente começar a nossa live de hoje, que o tema é como vender após a pandemia. Como se preparar, né, para vender após a pandemia. O Marco Buonomo vai nos trazer aí algumas estratégias e depois o Marcelo Ronce vai falar um pouquinho de como trabalhar os líderes, as equipes e todos nós para esse novo momento. Sejam bem-vindos. Luzia, seja bem-vinda. Wanderson, Casa Pipa Buffet, fã-clube da Larissa Manuela. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Juliana Brasil, seja bem-vinda. José Manuel, seja bem-vindo também. Vamos aguardar aí as pessoas irem entrando e dar às 19 horas para a gente iniciar nossa live de hoje, da Associação Comercial do Maranhão. Odilon, seja bem-vindo também. Eu sou a Renata Costa e estou atualmente como diretora na Associação Comercial, que me sinto muito honrada por isso. É uma entidade de classe que defende o empresariado, né? A Casa do Empresário. Em agosto já faz 166 anos e mostra a importância que ela dá para o empresariado, como nesse momento ela está abrindo as redes sociais dela para dar a oportunidade de todos nós ampliarmos os nossos conhecimentos, trocarmos ideias e nos capacitarmos para esse novo momento que vamos ter, né? Que vamos precisar nos reinventar, vamos precisar inovar, alguns vão precisar mudar o segmento do seu negócio. Então, como sempre foi parceira do empresário, ela está disponibilizando essas lives como um conteúdo, né, para todos nós, para que a gente se prepare para esse novo momento. Então, Marcela, seja bem-vinda, Felipe Gomes, seja bem-vindo, Newton, seja bem-vindo. O Esdrino, seja bem-vindo também. Vamos aguardar aí a nossa vice-presidente, Magnólia Rolim, que ela vai dar início aí, fazer uma introdução na nossa live. Meire Pérez, seja bem-vindo. Gabriel também. Obrigada pela presença de todos. Cristina Acha, seja bem-vinda, está sempre com a gente nas plenárias, nos eventos. Obrigada aí por estar na live também. Cadu Félix, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Joaquim Fagundes. Estamos aqui aguardando nossa vice-presidente, Magnólia Rolim, para que ela possa fazer a introdução da live e darmos depois início. Nossa live ela vai ter 2 momentos, tá? A gente vai conversar primeiro 20 minutinhos com o Marco Buonomo, que é da Brasil Sales, e depois a gente vai conversar mais 20 minutinhos com o Marcelo Ronce, que é palestrante, consultor e professor de hipnose e de coaching. Como está todo mundo aí no isolamento social, né, eles não puderam estar no mesmo ambiente para fazer a live juntos. Então a gente buscou essa alternativa para que todos dois possam trazer um pouquinho aí do conhecimento, da expertise e falar um pouquinho para a gente da atividade, do que eles pensam, né, pós-pandemia, sobre como se preparar para vender na pós-pandemia.
Camila, seja bem-vinda. Cláudia, Maiara, Chuliba, seja bem-vinda. Dena Mato, seja bem-vinda. Espero que a gente tenha aí uma noite com bastante insight, que ele possa nos trazer aí informações sobre o novo relacionamento social que as empresas vão precisar fazer, né? A gente vai falar um pouquinho disso, vai falar um pouquinho também de como a gente pode iniciar esse relacionamento ainda nesse momento do isolamento. Boa noite, Marcela. Pestana, seja bem-vinda. Edicleia também. Juliana Anderson, meu amigo, dá uma checadinha aí com Magnólia, se ela já está ok. Para a gente poder dar início. Saulo, seja bem-vindo. Parceiro aí de profissão e de casa, vice-presidente aí dos assuntos de turismo da Associação Comercial. Vou fixar o tema, só um minutinho, Maiara. Fixando aqui o tema. Pronto. Vamos lá. Marco já entrou. Marco, estamos só aguardando aí a Magnólia, a nossa vice-presidente, para que a gente possa dar prosseguimento aí com você, tá? Vamos só aguardar Magnólia falar e aí eu aceito a sua solicitação. Pronto, Magnólia entrou, nossa vice-presidente. Boa noite, Magnólia. Seja bem-vinda. Pronto, Magnólia, já fiz o convite. Estamos lhe aguardando. Olá, querida Renata. Boa noite, querida. Tudo bom? Graças a Deus, sim. Deixa eu ajeitar esse vídeo aqui que eu acho que ficou tortinho aí. Só um minutinho. Tá ótimo. Pronto, perfeito. Renata, pois é, Magnólia. Bom te ver pelo menos aqui, né, minha querida? Já que a gente não verdade. consegue se ver aí, depois que você foi aí materna agora, mãe maravilhosa. E aí, o mundo não pode parar, sei que você está aí dando continuidade como pode. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. E eu quero falar duas coisas, Renata, antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Primeiro, que nós lançamos hoje a nossa campanha para o YouTube. Então, a ACM está entrando aí, né, totalmente nessa era digital. Nossos conteúdos, essa live que vamos fazer hoje, assim como as outras lives, vão estar salvas lá. Então, são conteúdos importantes e cheios de significado para essa época que a gente está vivendo, como é esse hoje, que nós vamos falar de vendas. E essa venda, como é que ela vai acontecer pós-pandemia e até nesse momento atual, né? Com os nossos dois convidados aí, né? O Marcelo e o Marcos, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né, nessa data tão especial. Agradecer a você, Renata, pela disposição. E vamos partir para mais uma live maravilhosa, cheia de conteúdo aí para que a ACM está retribuindo a todos os seus associados e a todas as pessoas que gostariam de entender um pouco mais sobre esse momento. Maravilha, Magnólia. Eu falava aqui antes com as pessoas que já tinham entrado do nosso prazer, da nossa honra de poder estar fazendo parte da Associação Comercial, que é a casa do empresário que tanto se preocupa, né, em defender essa classe, e a exemplo disso, do apoio que a casa nos dá,
e dar a todos os empresários é abrir as redes sociais dela para disponibilizar conteúdo nesse momento em que a gente precisa entender um pouquinho mais de como vai ficar, o que as pessoas estão pensando, ver com quem tem expertise em assuntos que a gente não tem, como é que a gente pode se direcionar. Então, a casa está de parabéns, presidente Cristiano, você, vice-presidente, a nossa assessoria de comunicação, o consultor Juliano Anderson e todos que estão envolvidos e contribuindo nesse momento. E nesse teu gancho... Obrigada pela oportunidade. Nada, querida. E nesse teu gancho eu quero dizer o seguinte, mais do que nunca a gente precisa que esse associado entenda que é preciso um sacrifício muito grande, assim, um sacrifício um pouco do lado dele, de não abandonar a associação agora, de estar junto com a gente, de saber que esse é o momento da gente estar junto, porque a associação a gente nunca trabalhou tanto na parte de comunicação, junto ao governo, junto às outras entidades, sabendo tudo que aparece, tudo que surge, que pode ser de benefício para esse associado, a ACM está junto. Então, assim, eu quero que vocês confiem no trabalho que a ACM está fazendo, que é o melhor para esse empresário. Tá bom, minha Maravilha, querida? É isso mesmo. Tá certo, Magnólia. Muito obrigada, meu bem. Obrigada então, vou chamar a você, o Marcos para pelo prazer. Iniciarmos. Beijão. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Você também. Tchau. Vamos lá, pessoal. Vamos chamar agora o Marcos, tá? Para a gente começar aqui a nossa conversa da noite. Depois, no segundo momento, a gente vai chamar o Marcelo. Então, vamos lá. Mag, acho que tu tem que desconectar aí. Será? E aí, como é que faz? Você ainda está aparecendo aqui para mim. Pronto, perfeito. Não, tenho que entender agora como é que faz aqui, Renatinha. Peraí, que eu não sei, não. A gente é nova nesse negócio, né, minha irmã? Eu acho que eu vou sair aqui da live, sair... Entra novamente, né? Maravilha, pronto, conseguiu. Vou chamar aqui o Marco. Deixa eu aceitar aqui a solicitação dele. Vamos lá, Marco. Estou te procurando aqui. Vamos te convidar. Pronto, perfeito. Pronto, Marcos. Estamos aguardando aí você aceitar o nosso convite. Opa, boa noite. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceito o convite da Associação Comercial do Maranhão. Tá, por estar trazendo aí um pouquinho do seu conhecimento, porque, afinal de contas, é um momento em que a maioria das empresas não se preparou, né? E aí as coisas foram acontecendo e as estratégias, as ações foram acontecendo em conjunto, né? Então, ninguém tinha plano de contingenciamento, foi fazendo em paralelo com o que foi acontecendo de isolamento, com o que foi acontecendo de proibição. E aí as empresas buscaram mais o mercado online, mais o e-commerce, outras deixaram de investir em publicidade. Então, agora a gente quer saber como é que vai ficar isso após, né? O que a gente vai precisar fazer após esse momento de pandemia para conseguir vender, que é o nosso tema de hoje e que você aí tão brilhantemente com a sua experiência e com a sua expertise vai poder nos passar um pouquinho. Como é que vai ser esse relacionamento social com o cliente, né? Se a gente já começa desde agora, ou se a gente não tem como começar agora, porque não é momento para vender, não é momento para levantar informação. E quem vai conseguir ficar com loja física, quem vai ter que migrar para a loja híbrida, que é unir várias empresas de vários produtos no mesmo espaço. Então, fala um pouquinho aí para a gente como é que vai ficar tudo isso. Obrigada. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês essa noite, trocando informações, né? A gente troca informações com o Brasil inteiro aí no dia a dia do nosso mercado. A gente atende aí o mercado, só para o pessoal entender um pouquinho, nossa empresa faz gestão comercial e marketing para hotéis e turismo, para alguns destinos turísticos, mas também atendemos algumas outras empresas aí no marketing de vários outros segmentos de serviços e produtos, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente não tem bola de cristal para o que vai acontecer, né? A gente brinca assim, a gente tem
um direcionamento que a gente acredita que possa ser um caminho ideal para a gente seguir no mercado, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante de falar, porque assim, vão chegar muitos consultores que vão falar agora o segredo do negócio é seguir para esse mercado específico. Acabou o mercado de atender diretamente, vamos fazer tudo de forma virtual, né? Acho que a gente vai ter diversas pessoas aí falando, cada um criando um conceito novo de negócio. O que nós acreditamos que vai acontecer, né? Então vamos partir do princípio, né? Questões que transformam o mundo, como está acontecendo agora, como grandes guerras, outras epidemias do passado, realmente tem um impacto global, né, um impacto social global, realmente transforma o movimento de qualquer vendas ou qualquer relacionamento. Então, esse é o princípio básico. Então, se a gente pensar nessa situação, nos próximos 2 anos, nós vamos ter uma mudança de comportamento de vendas muito grande, de diversos fatos. Então, como o meu tempo não vai ser muito grande, eu vou falar de tópicos importantes que eu acredito que seja mais eficaz para a gente contribuir aí com vocês, tá? Perfeito, então, maravilha. A forma de se relacionar com o cliente vai ser de forma totalmente diferente. Pensando que vendas ela é atrelada 90% com relacionamento, seja direto ou indireto, ou de indicação ou não, vendas ele é relacionamento puro, né? Então, esse é o princípio básico. Então, a partir de agora, quem não tem vai ter que ter, e quem tinha mal feito vai ter que melhorar. A gente vai ter que ter um CRM muito bem feito. CRM, para quem não sabe, é uma forma de você registrar todas as informações do seu cliente. Então, e a gente pensa, quando a gente fala de CRM... E até com maiores detalhes, né, Marco? Porque para a gente ter essa possibilidade aí do relacionamento social, a gente tem que, para ter uma humanização, para ter uma empatia com o cliente, a gente precisa saber mais sobre ele, né? Cada vez mais. E um dos temas aqui é exatamente isso. Hoje, se você presta um serviço, amanhã já tem 10 fazendo a mesma coisa que você faz. Se você vende aquele produto, amanhã vai ter mais 20 vendendo aquele produto que você faz. A fonte sempre é a mesma, sim, principalmente se a fonte for a mesma do fornecedor ou daquele fabricante, quanto mais gente distribuindo para ele, melhor é. E o comércio é isso. Prestação de serviço é isso, não tem jeito, né? Então, a forma de você entender o seu cliente se faz ainda mais necessária. E a gente pensa em CRMs, a gente fica pensando em grandes sistemas, né? Aí tem diversos, não vou ficar falando de marcas aqui, de serviços e de empresas de informática aqui, mas tem inúmeros hoje. Inúmeros sistemas que contribuem para que você tenha uma efetividade dessas informações. Mas hoje a gente pode partir, talvez, dar um passo atrás. Às vezes a gente anota isso em algum caderno, ter uma planilha de Excel com essas informações, para que a gente acesse de alguma forma, mas inicie essa informação, esse registro dessa informação. É necessário começar esse registro. E uma dica que já vai aqui de cara, cada vez mais o e-mail vai caindo em desuso. O número de celular das pessoas, eu brinco que daqui a pouco a gente não vai ter mais RG. É mais fácil você ter o número do celular, você nem WhatsApp, né? mais. É mais fácil. Sim, WhatsApp, você tem uma chance de abertura de um conteúdo de WhatsApp cerca de 99%, sendo que de um e-mail, você vai ter quantos por cento? Quando é bem efetivado, falando de marketing especificamente, 30%, quando é muito bom. Então, as ações vão ter que ser diferentes. Então, o registro dessa informação e essa sistemática vai ter que ser diferente, né? Então, ter esses sistemas vão ser coisa que é cada vez mais habitual. E aí você pode aprimorar essas informações cada vez mais, né? Então, existem sistemas que podem te trazer dados, como você falou, de entender melhor o cliente, em que momento que ele está te pesquisando, em que momento, o que ele está mais pesquisando dentro dos seus produtos. E aí a gente tem diversos sistemas que podem contribuir no seu dia a dia. Outra coisa importante, não adianta ter nenhum sistema, eu brinco assim, existem sistemas para tudo hoje, mas não adianta você ter o sistema e não treinar a sua equipe, né? Então, deu uma fugidinha aqui.
Vamos lá. Voltou. Hoje você tem um sistema, não adianta você ter um sistema e não ter uma equipe engajada em utilizar esse sistema e registrar essas informações. Não adianta você ter o sistema e não ter a leitura disso. Então, treinar a sua equipe para que elas possam utilizar essas ferramentas para que no futuro você tenha um engajamento maior para uma próxima venda, entender melhor o seu cliente, como você mesmo falou, é de extrema importância. Engaje a sua equipe, perca um tempo. Você nunca vai perder um tempo com a sua equipe em treiná-la. Você sempre vai ganhar tempo com a sua equipe. Quanto mais engajamento, mais vendas, né? Então, já é uma mudança de comportamento importante para o futuro. Treinar a sua equipe cada vez mais, né? Maravilha. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu vi aqui que teve uma interação do Saulo falando sobre pesquisa, né? Que é na linha aí do que você está colocando em relação ao CRM, ao relacionamento com o cliente. Para entender melhor esse cliente. Quando a gente fala de pesquisa, qualquer estratégia de marketing sem ter pesquisa mínima pode ser um tiro na água. Então, investimento em pesquisa, desde que a empresa tenha esse aporte para isso, é muito importante. Ou a pesquisa melhor que tem é você ouvir seu cliente. De novo, o CRM é muito importante para isso. Ouvir o seu cliente. A melhor pesquisa é aquele cliente que já foi no seu estabelecimento. Aquele cliente que já buscou, que já comprou. Qual a experiência desse cliente? Essa é a melhor pesquisa que a gente pode ter dos nossos clientes. Ouvi-los é a maior pesquisa, a pesquisa mais importante que a gente possa ter. Saber a necessidade real dele, né? Exatamente. Entender. Seguindo nessa linha de dicas, né, de tópicos, manter o cliente próximo é muito importante. Então, pensar em ações constantes com esses clientes, não simplesmente em fatos isolados, né? Então, se eu venho lá desde o CRM, eu venho entendendo o cliente, eu converso com ele, eu sei de onde ele veio, só vou dar um passo atrás. Quantas vezes os empresários aí da região devem ter chegado nos seus estabelecimentos e perguntado de onde vieram nossos clientes? E aí ele se depara no dia a dia de falar, não sei, bateu aqui na porta, ligou. Mas ligou procurando quem? Da onde ele ligou? Onde ele achou essa informação? Várias outras situações que a gente pode ter para a gente conseguir estudar melhor o nosso cliente. E essas ações constantes devem ser muito bem pensadas e estabelecidas no dia a dia, junto com algumas ações. Pensar em ações personalizadas. Acabei de falar que a gente pensar que hoje a gente abre um estabelecimento e amanhã já tem 10 fazendo a mesma coisa que a gente, cada vez mais o que vai diferenciar é o atendimento. Então, pensar de forma personalizada naquela pessoa, naquele cliente específico, é muito importante. Então, personalizar as ações. Sobre personalizar, teve uma ação de uma sapataria aqui em São Luís que foi muito curiosa e assim, me chamou bastante atenção. Ela selecionou alguns clientes e aí pediu que o cliente selecionasse alguns pares de sapatos que poderiam ser da marca dela ou não, que ela faria nesse período de isolamento uma higienização nesses sapatos, engraxaria o sapato, entregaria o sapato como um novo para o cliente, né? E isso sem cobrar nada, foi buscar na casa do cliente, foi deixar na casa do cliente. Então, assim, excelente oportunidade de se relacionar e compreender até, porque aí o cliente vai interagir, né? Vai conversar, vai falar um pouco mais dele e vai dar esses detalhes tão necessários aí para depois que a marca saiba vender para esse cliente, né? Na realidade, o que ele vai conseguir é algo mais importante. Ele vai conseguir que o cliente venda o produto dele. Também, exato. Mais do que ele vender. Isso, engajar os nossos clientes para que eles possam vender por nós é o maior segredo do negócio. Um exemplo rápido aqui. Estão pedindo aqui para eu falar qual foi a marca. Jeff, sapataria masculina. Estilo Jeff, pronto. Eu vou falar, eu não sei como que tá aí, mas eu vou falar de uma marca aqui também que todo mundo conhece e que veio há um tempo atrás criando um marketing compartilhado, que é o Uber. O Uber, no começo das operações deles, eles faziam aquelas ações, enviam um código promocional e ganham desconto na próxima corrida. Então, isso é uma ação personalizada, pensando em engajamento. Então, quem está fazendo o marketing do Uber? É o próprio Uber ou é o cliente, o usuário do Uber que está fazendo aquilo?
Então, a Jeff, parabéns pela ação. Assim, a gente aqui, eu não vi isso ainda acontecer aqui numa grande metrópole. É muito boa ideia, parabéns pela iniciativa. E tenho certeza que isso não é pensar no agora, é pensar no pós-pandemia. Sim. Esse cliente ele vai voltar na loja, ele vai comprar Eu me direcionei online. logo para isso. Quando eu vi a ação, eu falei, opa, já está antenado, já está ligado esse empresário. Exatamente, e ele vai conseguir engajar esse cliente por muito mais tempo. A marca dele vai ficar muito em evidência. Isso é muito legal. Isso é uma das ações personalizadas, perfeito exemplo, né? E é um próximo item, criar ações que possam ser compartilhadas. Isso era um item que já estava aqui, que nós já estamos falando, que é exatamente como exemplo que você acabou de comentar. Então, criar compartilhamento de informações, criar ações que... Quantas vezes você viu no Dia das Mães, envia foto da sua mãe, né? Tem muitas coisas assim, sorteios. Ter situações como essa é muito importante. Outra coisa que vai acontecer, a gente está falando pós-pandemia, que já está acontecendo, são as reuniões, os negócios que dependem de reuniões presenciais. Você falou, vamos passar para o nosso negócio ser virtual, ou 100% virtual, ou vamos manter na loja física. Eu acho que no comércio no geral, eu acho que a tendência a se tornar híbrido é uma tendência muito interessante. Se a gente pensar que as grandes marcas que estavam no online hoje, elas já têm loja física, é a tendência de você ter uma solução híbrida. Óbvio que você tem que pensar em custo, é o ponto de venda, tem várias outras situações que tem que ser pensado e analisado em questão de custo. Mas eu vou dar um exemplo no segmento do turismo. Vocês devem conhecer o TripAdvisor. O TripAdvisor é um site plataforma, né, de reputação de hotéis e de compartilhamento de informações daquele produto. Eles criaram uma loja física dentro de alguns aeroportos nos Estados Unidos. Por que eles criaram uma loja física? Né? Se fosse assim, Magazine Luiza, então já estou falando de outras marcas aqui, só teria loja virtual, que é um dos maiores distribuidores de vendas online, né? De plataforma de venda online. Hoje você não precisa ter, ele não precisa nem mais ter o produto dele lá dentro. Ele agrega outros produtos para serem vendidos dentro da plataforma, né? Que inclusive é um case também nesse período da pandemia, que eles abriram, né, as plataformas deles, disponibilizaram que pequenos negócios pudessem vender dentro da plataforma deles, né? Então, pensando na coletividade, vão ter uma gama de informações muito maior, vão conseguir chegar em muito mais clientes, né? Então, assim, uma sacada grande também, e ainda com apelo emocional, né? Exatamente. De ajuda, de apoio, de colaboração. O que eu penso em questão de apelo emocional, acho que não vai existir mais apelo emocional. O grande negócio, a partir de uma situação como essa que aconteceu, uma pandemia como essa, o marketing ele vai passar a ser compartilhado. As situações de um ajudar o outro. Empresas especializadas em negócios específicos são as empresas que vão mais crescer daqui em diante. O empresário, aí eu vou falar não só no comércio, mas vamos pensar qualquer situação, qualquer empresa de serviço. Ele não vai querer mais ter um funcionário que pensa só naquele negócio. É mais fácil ele contratar um terceiro, mais fácil ele pensar. E as pessoas vão se especializar naquilo que gosta de fazer. Então o mercado ele vai se transformar absurdamente. Quem vende sapato, vai vender sapato, não vai vender roupa. Ele pode vender a meia, ele pode vender outros artigos que tem ali um apelo de venda compartilhada. Mas não a gente chama de upselling, né? Vender algo que está ali, né? No dia a dia, que você comprando sapato, eu posso comprar uma meia, posso comprar um cinto, enfim, um chinelo. Sim. Mas a gente tem situações, a gente percebe que a especialização do segmento de cada negócio é a tendência que vai crescer cada vez mais. Então, acredito que isso vai ter um grande impacto no futuro para as vendas, em todos os segmentos. Mas voltando aqui nas vendas que dependam de relações pessoais, também acredito que vão ter um impacto muito grande. Então, aquelas vendas que dependem de uma reunião, que dependem de uma apresentação de um produto, vai realmente ter essa mudança. Então, investir em ferramentas
que possam fazer essa apresentação desse produto de forma virtual é muito importante. Aí eu vou falar para você, aí vão falar para mim, poxa, mas eu estou na crise, não tenho onde investir, como que eu vou fazer uma venda e apresentar meu produto de forma virtual? Eu estou aqui no meu celular, eu conheci você através de um amigo e nós conversamos por WhatsApp, a gente fez videoconferência. Você gravou uma palestra para um evento que eu estava fazendo online. Então, assim, a gente já vive isso. Por que não colocar como prática nos nossos negócios e nas nossas situações de vendas, né? Então, usar o WhatsApp, fazer uma videochamada com seu cliente, mostrar o produto que você está vendendo, seja qual ele for, mostra ele funcionando, liga ele na tomada, tira ele da caixa, mostra o que ele vai receber, como que funciona. Isso vai ser um diferencial. Nas empresas de serviços, a mesma coisa. Nas empresas de serviços tem outro fator também importante, né? Contratos. Eu brinco, contrato parece que não, mas contrato é uma coisa que impacta os negócios. Porque às vezes você está no meio do negócio, está indo, mas acaba impactando porque o contrato tem que assinar, tem que mandar para um lugar, aí ele assina, escaneia, volta e se perde. O jurídico do outro lugar não aceita, muda a cláusula. Exatamente. Então, trazer ferramentas também para assinaturas digitais, com certificações digitais, é muito importante. É uma coisa que é o futuro muito próximo, já está acontecendo. Eu já utilizo isso na minha empresa. Ter cláusulas, contrato cada vez mais, simplificar contrato. Gente, se o cliente quiser brigar com você, ele vai brigar. Não adianta a gente ficar aqui discutindo, né? Tentando amarrar alguma coisa. Se ele quiser entrar com o processo, aqui, infelizmente, ainda mais com a lei do consumidor, não tem muito que ficar discutindo, né? Então, contratos claros, contratos com objetivos. Eu brinco aqui até falar de sem pegadinha, sem letras miúdas. Cada vez mais ser direto e objetivo com o seu cliente é importante. Eu acho que isso para tudo, né, Marco? A honestidade. Eu acho que é também uma coisa que vai prevalecer muito. É você ser muito sincero. Eu estava assistindo uma live até da Associação Comercial da Nilma e da Bruf, e elas estavam falando isso. Você ser o mais honesto possível com o seu cliente e com as pessoas que você se relaciona sempre. Porque tudo é compreensível e tudo a pessoa entende, né? Quando você coloca, o outro lado vai entender e compreender. Exatamente. Então, essas pegadinhas, essas coisas não tá mais. E outra coisa, a gente tem uma coisa chamada reputação online. Isso para qualquer negócio. Certo. Então, hoje, se você atende mal um cliente, se você vendeu um produto que não funcionou, se você entregou algo que não estava dentro da especificação, ele vai lá num tal chamado Reclame Aqui, ele vai no Procon, ele vai nas redes sociais e fala mal de você. Sim. Às vezes, esse falar mal pode ser uma oportunidade de você reverter algo que realmente aconteceu de ruim e até mostrar sua eficiência de pós-vendas e tudo mais. Mas a reputação online é algo que, se você não tiver antenado e prevendo e tá sempre vendo o que está acontecendo, pode te levar para o buraco, pode deixar de vender, pode fazer você, no fim das contas, vender menos. A gente está falando do mundo online e a gente fala de reunião, a gente tem falado de muitas coisas nesse sentido, acabamos de falar aqui, né? Mas a gente fala que ainda os antigos, as pessoas mais velhas, têm um certo preconceito com isso, né? Com esse mundo online, de vender online, ou de fazer reunião online. Eu quero a pessoa aqui, eu quero olhar no olho. Gente, quando isso acabar, esse preconceito vai acabar. As pessoas estão se habituando a utilizar plataformas como essa de comunicação, a utilizar videochamadas, a conversar com as pessoas de uma forma diferente. Então, se preparem, esse preconceito vai acabar. Então, não precisa Fora a economia para as empresas, né? De não precisar disponibilizar o colaborador. Eu fico preocupado um pouco com isso, porque ao mesmo tempo que eu estou falando. É por causa da nossa atividade, né? Do turismo. Eu trabalho com turismo, mas a gente está falando de vários segmentos. Vai diminuir, tem que estar preparado. Porém, algumas coisas não vão ter. Um advogado tem que fazer uma audiência em outra localidade, ele vai ter que se hospedar em outro lugar. Levar esse produto para instalar
em algum estabelecimento, isso vai continuar. Eu treinar as pessoas, treinamento online, e aí o Marcelo vai falar muito de treinamento daqui a pouquinho com vocês. Sim. Funciona muito bem. Mas a diferença da relação interpessoal ainda é muito grande. O que eu acredito, como eu falei lá no começo, é uma solução em conjunto. O mundo vai se transformar e nós temos que estar preparados para essa mudança de comportamento e de cenário do mundo. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que eu lembrei agora, e nem estava aqui no meu escopo, nós temos que pensar o seguinte: a minha geração e a sua, acredito que seja a sua também, é uma geração que ela é híbrida, ela gosta da relação 100%, ela gosta da relação online, mas gosta ainda um pouco da relação pessoal. As pessoas mais velhas ainda é uma relação mais corpo a corpo. As pessoas mais novas, que são os próximos consumidores, que daqui 5 anos vão ser os consumidores mais ativos, são 100% online. Ele não quer mais, ele quer uma relação... Não tem nem paciência para interagir. Exatamente. Então, se preparem. Não vai ser agora. Então, daqui a algum tempo... E eu vou falar até por um exemplo que eu tenho em casa. Eu tenho uma avó de 85 anos que todo dia ela me manda o WhatsApp de bom dia, boa tarde, boa noite, me manda piada, me manda vídeo. Então, essas pessoas mais velhas também já estão acostumando. Nesse período de pandemia, quantas pessoas que nunca compraram via plataforma de alimentação por plataforma online agora estão comprando? Né? Então, se reajustaram. Estão se adaptando e vão se adaptar cada vez mais. Né? Então, Marco, como tu falaste do Marcelo e a gente combinou aí um time, a gente tem aí mais 5 minutinhos para te resumir aí, tentar compilar, falar um pouquinho da importância do pós-venda, falar um pouquinho dos desafios. Perfeito. São os dois próximos últimos itens, que a gente fugir um pouquinho, mas o que a gente fala é que em qualquer negócio, e isso é atemporal. Isso é antes da pandemia e pós-pandemia. Acolhimento e empatia de qualquer fornecedor de serviço ou qualquer venda. Entender a demanda daquele serviço ou daquela venda. Ter um pós-vendas efetivo. Entender aquilo que a gente falou lá no começo. Tudo como vai entrelaçando as coisas é muito importante. Então, entender o que o cliente está consumindo. Perguntar coisas simples. Eu vendi, vou te falar de uma coisa, eu vendi um liquidificador. Por que não mandar uma pesquisa de satisfação? Por que não ligar para esse cliente? Usar as redes sociais para saber se aqui está atendendo as expectativas do produto, se faltou alguma coisa, se foi bem explicado na hora da venda. Entender essa relação com o cliente é muito importante. Então, ter empatia com os nossos consumidores é muito importante. Talvez, de tudo que a gente falou, seja o mais importante. E por último, o que eu sempre falo, eu tenho feito algumas lives aí, junto com o Marcelo, sem o Marcelo, falando de mercado, e falando de hotelaria, e falando de qualquer coisa aí que a gente tem falado. Eu sempre falo que para mim é a carta magna. A gente sempre tem que ser grato, gratidão, praticar a gratidão. Então, praticar a gratidão, a gente fala, mas eu vou praticar a gratidão sendo vendedor. Sim. Talvez aquele produto que você vendeu para aquela pessoa fez a diferença na vida dela. Talvez a pessoa guardou o dinheiro a vida inteira para consumir aquele produto que só você tem. Ou aquela viagem, ou experimentar um serviço. Enfim, seja grato por aquilo que você está fornecendo àquela pessoa. Seja grato por aquele cliente que te procurou, por aquele cliente que fez a pesquisa, te achou e te ligou. Não atender aquele cliente de qualquer jeito. Seja grato por ele te ter procurado. Hoje a gente pega nas redes sociais, as vendas são muito... mas é um cliente que está ligando aí. Atende o cliente. Ele tinha tantas outras opções, né? Ele escolheu você. Exatamente isso. Já é tão difícil fazer o cliente chegar até nós. Então seja grato por telefone estar tocando, por e-mail estar chegando, por pedido estar sendo tirado. A minha esposa fala aqui, a gente tem falado muito isso, né? Gratidão em pequenos detalhes da vida, né? Se a gente tem uma louça para lavar, é porque a gente teve comida para comer. Se a gente tem uma casa para limpar, é porque a gente tem uma casa para morar. Então, leve isso para o seu negócio, para as suas vendas. Seja grato por cada cliente que te ligou. Bom, Perfeito. Acho que não podia finalizar com uma gratidão e agradecer
por participar um pouquinho aí com vocês. Vi que vocês estão indo para o canal de YouTube. Acho que no YouTube a gente teria mais tempo. E numa próxima, se vocês gostarem e quiserem, estou à disposição. Acredito que o Marcelo também, para a gente fazer uma live um pouquinho mais extensa, entrar em cada item e trocar muitas informações com as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje. Maravilha, Marcos. Nós é que agradecemos, em nome do presidente Cristiano e da vice-presidente Magnólia e toda a diretoria, pela disponibilidade de você estar conosco aqui, passando um pouquinho da sua expertise, né? E vamos agora chamar aí o Marcelo. Muito obrigada pela participação e pela contribuição. Imagina, fique com Deus e saúde para você e para sua família. A todos nós. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Se puder avisar aí o Marcelo para ele já ficar ligado, te agradeço. Se ele não tiver, eu enforco ele daqui a pouco. Pode deixar. Tá, joia. Obrigadão. Tchau, tchau. Vamos lá, Marcelo, vamos procurar aqui ele. Para a gente continuar com esse momento dessa noite. O Marcelo, que é consultor, é palestrante e é professor de hipnose e de coach. Marcelo, já está convidado, só aceitar aí nosso convite e contribuir aí conosco. Boa noite. Boa noite, é claro que eu estou aqui. Chegou ligeiro, chegou ligeiro. Rápido no gatilho, é assim que tem que ser. É verdade. Os dias pedem velocidade também, né? Bom, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais o convite. Eu já começo com a gratidão. A gratidão vem na frente, abrindo caminhos, né? E assim, muito obrigado mesmo por ter convidado o meu amigo Marco Buonomo, que é um grande parceiro, e estamos juntos num projeto novo que vai crescer e está crescendo muito na internet, e depois com novidades trazendo para vocês. E agradecendo também a Associação Comercial do Maranhão, dizendo que eu amo de paixão as associações comerciais, eu faço parte de uma, que é aqui a de São Paulo, né? Que coisa boa! Estou aqui à disposição. Certo. Marcelo, o Marco deu algumas dicas aí, né, de possíveis estratégias que as empresas podem possibilitar após esse período aí da pandemia, né, podem desenvolver, podem realizar. E aí você, com a sua expertise aí da parte dos treinamentos, da consultoria, do coach, da hipnose, pode nos trazer um pouquinho de como preparar esses líderes para esse novo momento, como preparar as equipes, né? A parte da inteligência emocional e tudo que vai ser preciso nesse combo para que todos nós possamos passar por esse momento aí da melhor forma. Verdade, verdade. Você já começou falando e respondendo ao mesmo tempo. Eu ia mencionar, porque assim, em princípio a gente pensa que são só os vendedores, são só aquelas pessoas que estão na linha de frente vendendo. Mas você está certíssima. A primeira pessoa que tem que ser preparada é o empresário, são os líderes, são os gestores, são os tomadores de decisão. Quando a gente sabe que tudo que vem de cima para baixo, se vier bem sedimentado, se vier bem equilibrado, se vier com um direcionamento mais adequado, sobretudo hoje em dia com a mente extremamente aberta, tá? Nós estamos no momento que vai se iniciar cada vez mais a venda de relacionamento, que o Marco já deu um pontapé inicial, mas eu estou aqui para reforçar. Eu sou de uma linha da área comercial e de muitos anos, sempre trabalhei num segmento que pede que o nível de relacionamento seja muito elevado, muito elevado. Eu trabalhei mais de 10 anos, minha principal escola foi a Natura Cosméticos, né, e é uma empresa que é referência no mundo sobre todos os aspectos, diversos aspectos, tanto na sustentabilidade como também na lida com os colaboradores. Para você ter ideia, agora, no primeiro trimestre de 2020, a Natura teve um aumento de faturamento comparado ao ano passado em 2%. Quer dizer, um período onde quase todo mundo teve um déficit, uma queda, a Natura, apesar de ser cresceu, grande, teve esse aumento do faturamento líquido, né? A que se deve isso? Relacionamento em primeiro lugar, relacionamento. E eles mesmos, de cara logo eu já vou falar, segundo lugar, você empresário, você líder, cuide da sua equipe em primeiro lugar. Cuide da sua equipe em segundo lugar. Cuide da sua equipe em terceiro lugar.
E em quarto lugar, seus fornecedores, os seus parceiros, quem está junto de você, quem está lhe fornecendo produto e serviço. Essas pessoas é que vão levar você para mais adiante. E é claro que a gente tem que cuidar do consumidor final. Se a gente cuida bem do nosso colaborador, que é o nosso funcionário, se a gente cuida dos nossos fornecedores, os nossos clientes finais vão se sentir prestigiados, porque as pessoas que vão ter o relacionamento direto com eles vão estar bem, vão estar se sentindo prestigiados, não é? Vão estar se sentindo prestigiados, vão estar se sentindo bem. Então, hoje, a gente parte cada vez mais para um processo de vendas de relacionamento, um processo de vendas onde a gente não vende mais produtos nem serviços, a gente vende diretamente para a mente do nosso consumidor, diretamente para a mente. E eu já começo dando uma dica aqui para vocês imensa. Ó, que eu trouxe aqui, ó, eu acho que está parecendo ao contrário, né? Mas venda a mente, não ao cliente. Venda a mente, não a cliente. É um livro de neurociências aplicada à venda. O Jürgen Klarik, o nome do autor, Jürgen Klarik, tá? Ao contrário, mas depois a gente manda para você. E, inclusive, eu vou mandar um resuminho também de algumas dicas de neurociência, algumas dicas de coaching aplicada à venda para você. E você pode distribuir para o pessoal aí, tá bom? Vou mandar para você até segunda-feira. Maravilha, Marcelo. Perfeito. Obrigada pela dica. Excelente. Imagina. E tem outro livro que eu quero indicar para você também, chama A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. A Lógica do Consumo, de Martin Lindstrom. São leituras essenciais para quem é empresário, para quem é gestor, para quem cuida das vendas, para quem faz os treinamentos também para os clientes. Então, assim, o Marco comentou, vendas cada vez mais, relacionamento, vendas comportamentais, vender para a mente, né? A gente sabe que o nosso primeiro cérebro, em função do desenvolvimento de nós como Homo sapiens, a gente começou com o cérebro reptiliano, que era responsável apenas pelo instinto de sobrevivência. E depois, com o aprimoramento, com o desenvolvimento das espécies, a gente ganhou mais uma camada no cérebro chamada de cérebro emocional, que é o cérebro responsável pelas nossas emoções, cérebro límbico. Então, começa no reptiliano, que é responsável pelo instinto de sobrevivência, depois o cérebro límbico, responsável pelas emoções, e por último o cérebro racional, que é o neocórtex, ou o córtex cerebral, que o aprimoramento mais recente do cérebro humano. E olha o que eu vou falar para você. Olha o que eu vou falar para você. A razão, que é o cérebro que foi mais desenvolvido mais atualmente, o neocórtex, ele é responsável por apenas de 5 a 10% da nossa decisão de compra. Oh, que loucura! A nossa razão, principalmente aquelas pessoas que falam assim, eu sou analítico, eu sei o que eu vou comprar, eu preciso disso, eu não preciso daquilo, eu sei o que eu estou comprando. Então, isso daí é apenas de 5 a 10% da nossa tomada de decisão. Porque o cérebro límbico e reptiliano, juntos, fazem a emoção. E quem manda na gente é o cérebro emocional. Olha que loucura! Então, isso em meias palavras, significa que o consumidor continuará consumindo, né? O consumidor continuará consumindo. Exatamente. Mas aí, quem é que vai vender melhor? É aquele que sabe onde tocar. É aquele que sabe o que motiva o consumidor. Então, muitas coisas no varejo vão mudar em função do que está acontecendo agora. São várias coisas, eu vou comentar sobre várias delas aqui nesse momento, com algumas dicas também. Mas, reforçando, a nossa tomada de decisão não é racional, ela é emocional. Então, as equipes e os líderes têm que entender isso. Como vender para a mente das pessoas agora, depois da crise? Porque a crise vai passar. Várias crises já aconteceram, várias pandemias já aconteceram na humanidade e sempre a gente superou. De um jeito ou de outro, a gente supera. Então, olha só, toda a questão tecnológica que o Marco abordou, do CRM, dos sistemas que precisam acontecer,
A gente tem que pegar todos esses dados e transformar isso em coisas palpáveis, em coisas práticas para as nossas equipes de vendas. Eles têm que entender de uma maneira muito clara qual é a expectativa do consumidor agora, daqui para diante. Então, uma grande mudança que vai acontecer em varejo, quem tem em varejo. A primeira delas é perceber que na pirâmide de Maslow, a nossa primeira necessidade a nossa primeira camada, que está lá embaixo, necessidades básicas e fisiológicas. E já de cara a segunda, necessidades de segurança, e isso tem a ver com a vida. Então, as lojas têm que ser repensadas, os corredores têm que ficar mais largos, é óbvio, quando é possível de se fazer isso. A limpeza tem que triplicar de velocidade. Só que não é triplicar, a gente tem que informar isso para o consumidor final. Olha, aqui nós somos limpos, aqui nós estamos tratando da sua saúde. Vem aqui... Eu chamo isso, Marcelo, de uma nova educação social, principalmente para a gente no Brasil, porque ainda temos uma certa dificuldade de cumprir com algumas coisas, né? A gente espera primeiro a opressão, a repressão, a multa, alguma coisa desse sentido, para a gente cumprir tudo direitinho. Então, vai ser uma educação social, a gente vivenciar esse novo momento. Foi muito bom você ter falado isso, eu até fico contente de você ter comentado, porque é exatamente isso. A saúde do povo é reflexo da educação do povo. E aqui eu nem sequer me refiro ao conhecimento em si, mas à saúde básica. A saúde básica. A gente vê muita gente por aí dizendo assim, ai, mas o brasileiro adora abraçar. Beleza, adora abraçar. De agora em diante, principalmente agora, eu tenho que mostrar o meu abraço por meio dos olhos, por meio do meu rosto, sem tocar na pessoa. E eu tenho que exprimir tudo que está na minha loja, no meu ponto de vendas. Eu tenho que falar isso para a segurança do meu consumidor. Ele tem que entender que eu estou preocupado com ele. E isso tem que ficar claro, bastante claro, para que a pessoa perceba logo de cara, né? Então, essa grande a gente vai passar a utilizar o que a comunicação não verbal já colocava como essencial. Os olhos e a boca é o que argumenta, é o que fala, é o que expressa, né? É o que passa confiança, é o que gera credibilidade. Então, a gente vai estar só reforçando a teoria que a comunicação não verbal já nos trazia. Principalmente quando o nível de emoção está elevado, e isso é um estudo, isso que você está falando é um estudo do professor Merabian, que diz que quase na totalidade a nossa comunicação emocional é feita pelo nosso corpo, pela forma com que a gente se expressa, né? Fisicamente, né? No rosto e no corpo. Excelente, é isso mesmo. E isso tem que ser treinado dia após dia, passado para as nossas equipes de frente, para os promotores, para empresas que têm promotores de vendas. E, de novo, o relacionamento entre líder e liderado tem que intensificar. Você tem que fazer com que isso seja uma evidência normal e diária, do dia a dia. Muitos gerentes de vendas, muitos diretores de vendas vão ter que descer do seu salto e utilizar da influência comunicacional, da inteligência emocional, como você falou, logo quando a gente começou a conversar. Então, além dessa, eu fiz uma anotação aqui também, além de lojas mais claras, uma coisa que já é fato em muitos locais, e há muitos anos, é o auto-checkout. É a pessoa, por exemplo, pegar a sua compra e passar numa maquininha, e essa maquininha já lê o cartão. Então, a tecnologia vai facilitar muito essa compra mais segura, sem muito relacionamento. E, de novo, tem que estar escrito, tem que estar bem claro, você faz a sua compra com mais segurança. É por isso que você está tendo auto-checkout agora. É por isso nós nos preocupamos com você. Nós estamos preocupados com você. Nós entendemos o que você quer. Por isso, vai ficar mais fácil para você comprar aqui na minha loja, ou na minha loja virtual mesmo, né? Tem outro ponto aqui. Valorização do comércio local. Olha que coisa maluca a gente começou a ver aqui em São Paulo, no bairro do Butantã, que é um bairro de classe média em alguns locais e outros classe média alta.
a gente começou a ver padarias, moços de bicicleta entregando pãezinhos de manhã cedo nas casas, eles saindo da padaria e indo levar pão, com aquele exemplo antigo que a gente tinha. Mas olha que coisa, pães acondicionados, já acondicionados, nada de expostos no ar livre, já acondicionados, pãozinhos fechados, para chegar nas casas das outras pessoas. Que tipo de ações a gente pode fazer no nosso comércio? Qual é o tipo de cabeça que a gente vai utilizar daqui para frente? A gente vai utilizar a nossa criatividade nova ou a gente vai definhar, diminuir, fazendo aquilo que a gente sempre fez e tendo resultados cada vez menores? É o momento da gente se desafiar. Cada desafio novo que se manifesta em forma de pandemia ou em forma de dificuldade econômica, faz com que a gente tente e procure operar e opere no nosso nível criativo. Afinal de contas, foi assim que a gente conseguiu chegar até agora. A humanidade cresceu... Marcelo, oi, pode desculpa falar. cortar teu raciocínio, a gente Imagina. tem ainda só 7 minutos para o Instagram nos cortar nessa live. Então, se tu puderes resumir aí em 5 minutinhos, para a gente depois ter 2 para finalizar, eu te agradeço. Teve até uma pergunta aqui, se a gente acredita que as vendas serão só online. Se der para você responder aí junto do seu raciocínio, do seu pensamento. Boa pergunta. Não, eu acredito que sim, a gente vai ter cada vez mais vendas online, cada vez mais, mas é muito engraçado, eu comecei falando de uma empresa muito grande, onde eu trabalhei com a Natura, e depois eu fiz a implantação para a Jequiti. Eu fiz a implantação da Jequiti para o Grupo Silvio Santos. Então, assim, esse segmento de vendas relacional, no porta a porta, no mão a mão, sempre foi muito legal. Mas, ainda assim, é interessante a gente observar que uma empresa tão grande como a Natura, como a Avon, inclusive a Avon foi comprada pela Natura, começou a investir no multicanal. Então, assim, eu acredito que vai ter a necessidade de seguir tendo vendas presenciais, sobretudo em comércios locais, mas cada vez mais, sim, a venda pela internet vai aumentar. A gente observou, por exemplo, empresas como o Carrefour, falando que houve um aumento de 200% na venda pela internet nesses últimos meses. Isso é muito mesmo. A gente está falando aí torna um hábito, né? Torna um hábito. Acaba tornando um hábito. Acaba tornando hábito. Os sistemas mais seguros, você pode comprar com mais segurança, a entrega é garantida, vem tudo embalado. Eu mesmo comprei do supermercado assim, nos últimos tempos. E isso, mas ainda aposto na venda multicanal, a multichannel, a omnichannel, por aí vai. Mas assim, lembrando, ou para finalizar, né, dicas, né, a gente tem que aumentar a nossa conexão e a nossa comunicação com os nossos vendedores, com os nossos funcionários e imediatamente com os nossos clientes. A gente tem que fazer perguntas abertas, entender o que o cliente está querendo cada vez mais, né? Vender para a mente, entender quais são os perfis básicos do nosso cliente. Há vários perfis que eles podem ser resumidos. Esses 2 livros que eu indiquei, existem tipos de perfis muito específicos que a gente pode acionar, né? E, de novo, reforçando, as pessoas compram, 85% da decisão de compra é inconsciente. E mais ou menos de 5% a 15% é racional, é consciente. Então, a gente tem que entender esse código. Como é que a gente vai vender daqui para frente para a mente das pessoas? Quais são as técnicas que nos permitem vender para a mente das pessoas, para o inconsciente das pessoas? A palavra resume-se a emoção. A gente tem que tocar a emoção do nosso consumidor final. A gente tem que falar só faz com a mulher... sentido o que faz sentir, né? Só faz sentido o que faz sentir. A gente tem que vender para homens, para mulheres, para outros gêneros. A gente tem que entender e, de uma vez por todas, respeitar todos os outros gêneros que estão aqui presentes. Quando a gente vende direto para eles, eles vão entender que a fala é para eles. Né? Então, emoções, respeitar os gêneros e comunicar de modo simples.
claro, limpo e honesto. Maravilha, Marcelo. Me avisaram aqui 16 segundos restantes. Obrigada. Depois a gente combina uma próxima oportunidade, que agora a gente tem um canal no YouTube. Sigam aí, se inscrevam, pessoal.